para vocês só para ter uma ideia do que é o Elon Musk, é isso aqui que ele está espalhando, por exemplo, hoje nas redes sociais, tá? Estudos mostram que homens não europeus, de origem não europeia, cometem 84% dos estupros, apesar de ser apenas 10% da população. Um argelino, né, é 122 vezes mais passível de cometer estupro do que um sueco ou um afegão. Um argelino é 122 vezes mais passível de cometer um estupro do que um sueco, e um afegão é 69 vezes mais passível de cometer um estupro. Olha só, cara, isso aqui é engenharia social e ideia de pureza racial na veia. Só quer dizer que branco não é tão criminoso quanto homens não europeus. Quer dizer, está dizendo que todos os pobres, todos os sub-raças, latinos, inclusive, que não é ali, né, raça pura, é estuprador em essência. É o que o Trump fala sobre os mexicanos. É como eles encaram o resto do mundo. Por isso o Elon Musk fala o tempo todo aí da necessidade de se reproduzir, porque tem uma crise de fertilidade no mundo. Mas o que ele quer? Ele quer provar que essa raça branca superior pode conter o avanço dos pretos, dos árabes, dos chineses, de outros aí que estão ameaçando o resto do mundo. E não coloca chinês aqui, Elon Musk, porque ele tem negócios na China. Ele não coloca a Rússia aqui no meio, porque ele tem negócios na Rússia. Ele não ataca a Rússia nem a China, ataca o Brasil. Ataca aqui, né, os argelinos, ataca os afegãos. Isso aqui é o principal conselheiro do presidente americano, o eleito, o Donald Trump. A coisa é impressionante, Viara. Olha, teria que lembrar para o Musk que o Lombroso morreu no início do século XX. Tá? No início do século XX, e lembrar ele também que no Brasil teve uma grande ressonância das teorias do Lombroso a partir do médico baiano Nina Rodrigues, e que esses são os nomes que nós temos para fazer qualquer tipo de referência do então chamado racismo científico. Né? O Lombroso acreditava no absurdo da predisposição biológica para a criminalidade, e o Nina Rodrigues, que aperfeiçoou tudo isso, defendeu a ideia, então, do criminoso nato, né, que estava também diretamente relacionado à questão da cor da pele. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque essas teorias já circularam pelo mundo, essas teorias acreditava-se nisso, faziam, inclusive, medição de crânio e de tudo mais, e acreditava-se que os pretos e até os mestiços eram mais predispostos à criminalidade. Inclusive, o Nina Rodrigues defendia no Brasil que o mesmo crime deveria ter uma pena maior para pretos do que para brancos. E o Nina Rodrigues era pardo, pela definição de hoje, né? Um médico baiano pardo que fazia experiências com pessoas pretas com doença mental, utilizava como cobaias para fazer os seus estudos. Mas isso estou falando do século XIX e da primeira metade do século XX. Então quer dizer que essa gente está voltando, porque possuem bilhões, então tudo podem, estão voltando a defender os absurdos que a ciência já considera absurdos retrógrados, que foram defendidos e que tiveram seus livros publicados. Entende o tamanho do problema? Para mim, o problema maior de tudo isso é o fato de que eles são bilionários. Esse é o problema. A gente vive num mundo do capital, onde quem mais tem grana, mais pode. Então, eles estão se sentindo livres, e essa é a importância da fala do Alexandre de Moraes.
Eles estão se sentindo livres porque eles estão fazendo uma junta de bilionários para comandar um país com a força dos Estados Unidos. Vai ter que endurecer todos os mecanismos de controle, todos os mecanismos punitivos, para não deixar essa gente começar a fazer besteira, porque daqui a pouco eles vão querer estourar uma bombinha aqui, estourar uma bombinha lá, vai pegar um Putin da vida que não vai aceitar e com certeza vai reagir, e nós estamos daí fodidos, assistindo explodir a merda toda. Eugenismo na veia, né, cara? Impressionante isso aí, né? Sim. Imagina agora com o X e o Facebook liberando geral para você falar que todo, sei lá, africano é um estuprador em potencial. E aí, Sim. regras da comunidade, quem vai checar isso? Ninguém. Ninguém vai checar. Eu tenho aqui... Diga lá. Eu Todo respeito ao Viaro, o momento é cabeludo. Diga lá. Eu tenho esse livrinho aqui, que na verdade é um fascículo, eu tenho que ter cuidado até para mexer, porque senão as páginas caem, tá? Isso aqui eu paguei caro pra caramba num sebo. Isso aqui é do Nina Rodrigues, chama-se A Troia Negra, tá? Isso aqui é um texto dele do início do século XX, onde ele faz, inclusive, uma figura bem interessante, que ele analisa os quilombos dos Palmares como sendo a Troia Negra. Foi uma figura muito bem bolada por ele, só que um texto tomado de racismo científico. Tomado. Esse era o médico Nina Rodrigues, tá? Um texto do início do século XX, que tu lê isso aqui, tu pensa assim, acreditava-se nisso na época, pois agora tu vê um Musk trazendo o que está aqui, no início do século XX, escrito pelo Nina Rodrigues. Impressionante. É um troço absurdo.